Maximiliano Martim Vicente é graduado em História pela USP, mestre em História pela Unesp e doutor em História Social pela USP. É livre docente em História do Brasil e ministra atualmente as disciplinas História do Brasil e Realidade Socioeconômica e Política Brasileira Contemporânea. A relação entre jornalismo e política nem sempre é pacífica. Chamada por muitos de quarto poder, a imprensa exerce, sem dúvida, influência sobre votações, ações e decisões políticas. Existe um excesso de poder da imprensa nos dias de hoje? Bom, inicialmente, com essa relação do quarto poder, eu penso que é necessário estabelecer bem como que ele surge, como que ele aparece, porque nem sempre se pensa como que surge essa questão. Quando surge isso na Inglaterra, a ideia era que o jornalismo divulgasse, né, aquilo que acontecia no Congresso. Só que os congressistas rapidamente entenderam que era um motivo a mais para eles divulgar a figura deles e não o que estava acontecendo. Né? Desde o seu início, então, o que acabou acontecendo é que esse quarto poder se inverteu. O jornalista pensava que estava prestando um serviço para a comunidade e na verdade, ele estava sendo manipulado pelo político, né, que divulgava o que queria, como queria. Bom, eu digo isso porque penso que essa é a base na qual se estabelece a relação de jornalismo e política. Né? Por um lado, é inegável que o jornalismo ele divulga o que acontece, ele conta, ele denuncia, ele faz toda uma série de jogos, né, que interessam para a população, mas por outro lado, não é na sua totalidade que esses meios, no caso do jornal, divulgam o que acontece no Congresso. E aí fica um jogo onde os crivos do jornalista, do jornal, da editoria e assim por diante, interferem muito naquilo que é publicado e naquilo que não é publicado. Por outro lado, a população, o que ela vê? Como o Congresso está muito distante e o político está muito distante, ela sabe que se usa o jornal como um instrumento para divulgar o interesse dela, ou a reclamação dela, ou o ponto de vista dela, isto vai dar uma visibilidade que não teria fazendo a mesma coisa, por exemplo, ir na Câmara dos Vereadores e denunciar o mesmo ato lá e fazer um protocolo, algo assim parecido. Né? E isso se dá muito no rádio, na televisão, no jornal, né? Como programas ou ações que se desenvolvem, que visam justamente isto, atacar o particular, o momentâneo. O perigo disso daí é que você perde as políticas de conjunto. Né? Quer dizer, se você denunciar que no teu bairro, na tua rua, não tem asfalto, tem um buraco, falta não sei o quê, às vezes o problema é um pouco maior. Né? E com isto, o jornal cumpre uma função, sim, que é denunciar, mas nunca pode perder de pano de fundo isto, né? Que ele é um analista do contexto. Né? Enquanto analista do contexto, o particular, o cotidiano, tem que ser encarado e tem que ser visto de uma maneira um pouco distante. Né? Quer dizer, eu dou publicidade sim, mas eu sei qual que é a minha função. A minha função é cutucar, levantar questões, colocar em xeque aquilo que ficaria escondido. Né? Mas nem sempre a população vê isto como uma informação, como algo que é importante, sim, ocorre justamente o contrário. O jornalismo político muitas vezes é encarado como um jogo de interesse entre partidos. Há também uma série de termos e dados que o receptor não consegue entender como vai influenciar ou interferir em sua vida. O jornalismo político é, portanto, de certa forma excludente? É uma relação muito delicada. Eu diria o seguinte, que a gente caminha sempre no fio da navalha com o jornalismo político. Né? Se você vai por um lado, no sentido de fazer o teu papel, de cumprir o teu papel, que é ir mostrar, denunciar, colocar, ver o que está acontecendo, isso pode ser visto, né, pode ter uma leitura muito assim, enviesada, né, as pessoas falam, não, mas ele vai contra mim, ele contra meu governo, ele é jornalismo de oposição. Não, isso não acontece. O jornalismo ocupa um lugar muito importante que é a esfera pública. Né? Então, na esfera pública, ele cumpre o papel dele, né? Esteja quem esteja no poder, tanto faz. Né? Agora, a forma como isso chega para a população que é complicado. Né? Quer dizer, porque a população ela tem assim, não digo imediatismo porque seria reduzir um pouco a questão, mas o que ela quer é ser representada. Né? E isso nós não temos na nossa política. Né? Isso não existe, a representação, porque você não tem como cobrar, o deputado federal é eleito, some, volta daqui a 4 anos, né? O governador a mesma coisa. Não é? E aí, nesse espaço todo que nós temos, não é? O que acaba acontecendo é que, como você não vê o deputado, como você não sente o resultado disso, você pensa que é tudo igual e que na maioria das vezes não vale para nada.
né? Aquilo que está sendo discutido ou que está sendo colocado em pauta. Bom, então, qual seria a função do jornalismo político? Então, o jornalismo político, ele tem isto, né, que será pela questão política, polis, cidade, público, né, os interesses públicos, né, essa é a função dele, né. Agora, se eventualmente um partido que está na situação, que está governando, que está administrando, né, evidentemente você tem que cobrar dele, né, você não vai cobrar da oposição que não ocupa o espaço público. Né? O que não pode tomar medidas, tomar decisões. Ele pode sugerir, mas quem decide é quem está no comando. Né? E aí nesse ponto, então, é que eu vejo que existe, isso que te falava, um caminhar no fio da navalha, né? Porque, por outro lado, hoje o jornal também depende da publicidade do Estado. Né? Então fica difícil você ter autonomia, né? Para você exercitar o teu papel, fica difícil você contrariar muitos interesses, porque o jornal não é uma concessão pública, né? Então, eles têm um ponto de vista, defendem posições, né? Mesmo que digam que não, e aí se alinham com determinados grupos, e obviamente eles são poupados, enquanto que outros são massacrados. Então, a ideia principal do jornalismo político, desde meu ponto de vista, é esta, é que ele tem que resgatar o conceito republicano de coisa pública, ou seja, é do interesse de todos. Não é? Se o interesse é de todos, eu vou em frente. Se é uma denúncia, com provas, como exige o conceito republicano. Se você tem uma proposta republicana, né, então aí é que você quebra todas essas estruturas que acabam impedindo, né, que de uma forma assim bastante transparente o jornalista possa ser um agente autônomo dentro da sociedade, que esse seria o ideal. Né? A campanha eleitoral de Collor foi marcada pela espetacularização, em que showmícios acabaram por vender um candidato da mesma maneira que qualquer outro produto. Nos dias de hoje, como as pessoas podem agir para não serem levadas pela criação dessa falsa imagem dos candidatos? Eu penso que nós estamos evoluindo de uma maneira muito avançada nesse ponto, né? Porque se nós pensamos que em 89 o essencial da política era espetáculo, né? E que as pessoas iam pela imagem, pela figura do Collor, eu lembro do Collor aqui em Bauru, né? Fazendo o showmício dele aqui nas Nações. O showmício ele começou tipo 6 horas da tarde, ele apareceu 10 horas da noite, falou 2 minutos, sumiu e o showmício continuou até meia-noite. Então o candidato mesmo, você teve 2 minutos, 3. A fala dele super rápida. Aqui foi para Ribeirão Preto, e de Ribeirão Preto ia para não sei onde, quer dizer, e vinha do Paraná, e vinha de, quer dizer, tudo uma coisa assim maluca, né? Quer dizer, você não tem noção de nada, né? Hoje eu penso que o acesso à informação ficou muito mais democratizado, apesar de tudo que significa exclusão. Se proibiram uma série de questões que eu acho que são fundamentais, né? Então você não pode vincular nome com ato que você faz, né? Pode colocar o governo do Estado, mas não pode colocar a realização do fulaninho de tal, né? Que faz esta obra, né? Isso é muito importante, ficou muito importante que alguns meios de comunicação, como Transparência Brasil, ONG, sociedade civil, está se movimentando, tá? Embora, como eu falei, eu sei das limitações que isto tem em termos de novas tecnologias, mas melhor isso do que nada, né? E essa diversidade de informações é o que acaba, de alguma forma, coibindo mais o espetáculo. Tanto é que os partidos hoje têm toda uma dedicação especial ao que é a colocação dele com relação às novas tecnologias. Quer dizer, isto faz 8 anos atrás, por exemplo, era um pouco mais difícil de você ter, né? Hoje é quase que imprescindível. Primeiro você monta a tua campanha dentro do que é a internet, depois você vai para o corpo a corpo. Por quê? Porque isso acaba gerando notícias para o jornal. É uma fonte para o jornalismo, para a televisão, para o rádio. Aí você responde diretamente para a população, e a população que vai nesses acessos são pessoas que formam opinião, que é o que a gente fala de espírito de rede, né? Então, você tem uma rede, a rede pode estar na internet, mas pode não estar na internet, né? Então você vai espalhando, vai divulgando, ou seja, é um espaço que é ocupado por formadores de opinião, né? Então, se nós temos uma pluralidade de informação, se nós temos essa realidade das novas tecnologias, fica muito mais difícil para o candidato vivenciar só a campanha dele em torno de uma imagem, né? Ou de um espetáculo, né? Então, eu penso que estamos avançando, né? Eu sempre brinco o seguinte: o Collor se elegeu porque era bonito, né? O Fernando Henrique se elegeu porque tinha um plano econômico, então já se avançou muito, né, na época do Real.
E se elegeu Lula porque era uma proposta alternativa, né? Então, estamos melhorando, né? Estamos melhorando. Digo a mesma coisa, pela primeira vez uma mulher, né? Então, isso significa que algumas barreiras e alguns preconceitos estão sendo eliminados, né? Que as pessoas já começam a pensar em termos do que pode, que não pode, partido, o que tem por trás, que grupo tem por trás, né? As novas tecnologias garantem uma maior consciência política? Mais acesso à informação. Eu não diria consciência política, né? Mas tem mais acesso à informação, sabe mais, conhece mais, né? Quem usa, né? E isto, evidentemente, se implica um ganho de cidadania. Não necessariamente consciência política. Consciência política é o que normalmente você vê que os políticos não querem que aconteça no país, né? Ou seja, você sistematicamente procurar informações de política, você acompanhar, ver, estar vivenciando, isso não existe, né? Mas no momento como a eleição, sim, as pessoas se motivam mais para frequentar, né? E isso já começa a ser um ganho e uma mudança de configuração. Pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas apontou que apenas 5% da população acreditam nos partidos políticos e 20% acreditam no Congresso. Por que, de modo geral, as pessoas não confiam em políticos? O senhor visualiza alguma forma de inverter esse quadro? Veja, os últimos dados eu creio que são fundamentais, né? Toda vez que o Congresso foi para punir alguém, para mostrar honestidade, para mostrar compromisso, acabou em nada, né? Ora, se você diz que ele é corrupto, se você diz que ele está envolvido numa situação delicada, se você prova que ele tem ligações não recomendáveis, não é? E o Congresso perdoa, não é? Ora, a população desacredita totalmente, não é? Tanto é que você vê, você forma a CPI, a mesma coisa que, não é? É só espetáculo para quem está lá. Para o resto, já sabe o que vai acontecer, né? O que vai acontecer na hora que você chega, onde tem que chegar, onde mexer nos interesses, aí tanto a direita como a esquerda como o centro estão envolvidas, porque o nosso sistema é falido por definição, e aí não se avança mais. Então, aí morre. Quem que você faz? Pega um para Cristo, né, como você fala na gíria, né? Pega um que vai pagar a conta, e o resto acaba sendo impune, absolvido, ainda sai como vítima, né? Como alguém que fraudou, coitadinhos dos mensalão, né? Recebendo dinheiro, e nós temos que ter dó deles, né? Porque coitados, né? Ele é a vítima para receber dinheiro, né? É difícil, né, de aceitar essas coisas. Você vê alguma maneira que a gente possa, não a gente, mas o que pode ser feito para mudar essa situação? Sim. Olha, eu diria sim, é sempre bater na mesma tecla, mas o primeiro ponto, nós temos que começar a nos preocupar com a política, nós, que ser cidadãos. Tá? No site, hoje com a informática nós temos acesso às contas, aos gastos, às emendas, está disponibilizado. Então, não é que eles não mostram essa transparência, né? O que nós não temos é aquilo que nós comentávamos antes, é uma educação política. Ou seja, não é militância, e sim conhecer os gastos públicos, como é que eles são aplicados. Por exemplo, se você quer saber quanto que o governo federal repassou para Bauru, até hoje, você consegue ter esse dado. Exatamente, são quase 15 milhões de reais que o governo federal já repassou para Bauru até agora. Bom, você sabe o quanto você gasta na prefeitura, você sabe quanto você gasta no governo do estado. Então, esses dados estão. O que falta para nós agora é conseguir criar esse hábito para poder fiscalizar. Se você fiscaliza, você reverte o processo. Fora, esse é o primeiro ponto. O segundo é que você tem que mudar o sistema eleitoral. Você tem que mudar. Não faz mais sentido ter um voto obrigatório, não faz mais sentido não ter um voto distrital, não faz mais sentido você exigir, né, por parte da formação de listas, de nomes, saber em quem você está votando, né? Enfim, evitar esse tipo de... você vota no Tiririca e leva mais não sei quantos juntos, né? Então, esses são problemas de representação, né? Que são medidas que podem ser tomadas, e não se toma por quê? Porque não interessa aos políticos. Essa que é a verdade, né? Para eles está muito bom, porque assim eles se elegem. Se fosse num sistema aberto, mais democrático, mais transparente, dessa forma que nós falamos, distrital, com voto, listas, nomes, né? Muitos deles não se reelegeriam, né? Eles sabem disso, né? E aí, uma vez eleito, você entra no esquema da negociata, que é a nossa política, né? Quer dizer, para você aprovar as leis, para você apoiar o governo, para você apoiar...
é tudo na base da negociação. Libera a emenda é o início da corrupção. Enfim, tudo isso é público e notório, todos nós sabemos, né, que a corrupção é o uso indevido do dinheiro público. De onde vem o dinheiro público? Ou da emenda do deputado ou a aplicação do governo do Estado, por parte do Estado. Então, é isso que tem que se tomar muito cuidado, né, com essas questões.